Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Duocast. Que coisa boa ter você aqui com a gente, nos assistindo, nos ouvindo. É sempre uma alegria ter a tua companhia. Obrigada por estar aqui e já vou fazer aquele pedido inicial, sabe? Para você nos seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo também. Deixa todo mundo aí saber e conhecer o Duocast, viu? Não esquece, é muito importante para o nosso crescimento que você engaje aí junto com a gente. E se você nos acompanha, é porque você gosta do que vê e do que ouve por aqui. Olha só, a gente está gravando em dezembro, último mês do ano, vencemos 2025, chegamos ao fim de 2025. A gente contou muitas histórias inspiradoras aí desde o início do Duocast. Muitas pessoas bacanas, com histórias legais, sentaram aqui na minha frente para compartilhar o seu conhecimento, a sua história de vida, o seu trabalho. E hoje não seria diferente. A gente está aí com um dezembro recheado de boas histórias para vocês. E a de hoje é mais uma dessas histórias que com certeza vai te inspirar, vai te fazer refletir sobre a vida, vai te motivar muito. É uma história de uma mulher que eu particularmente admiro demais e estou muito feliz que ela topou o convite de estar aqui comigo hoje. E assim como a história dela já toca muitas pessoas nas redes sociais, vai tocar a tua vida também, certo? Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem tudo isso aqui ser possível. A clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica. Você pode entrar em contato lá com a equipe do Dr. Marcelo, marcar a tua consulta, o Dr. Marcelo vai te receber para aquele bate-papo. Você está querendo mudar algo no teu corpo? Agora é a hora. O verão está chegando, ainda dá tempo, viu? Clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica no Rio Grande do Sul, viu? A clínica dele fica em Porto Alegre, mas ele é referência aí em todo o estado. Quero agradecer também, pessoal, o Spa Bia Leite, que está aqui com a gente. Nós temos os nossos patrocinadores, são premium, né? Os melhores estão aqui com a gente. O Spa Bia Leite, que fica na Zona Norte de Porto Alegre e também é referência em estética avançada, em massoterapia clínica, relaxante e pós-operatório. Você sabia que é muito importante fazer aquela massagem? A gente falou do Dr. Marcelo, depois que você se submete aí a um procedimento estético, né, faz uma cirurgia, é muito importante que você drene também, faça aquela massagem, mas o mais importante, tá? Com quem entende, com quem sabe fazer isso, quem é referência nesse assunto. Então, um beijo muito grande para todas as excelentes profissionais do Spa Bia Leite. Tenha o teu momento de cuidado, de relaxamento, entre em contato, o Instagram está aparecendo na tela, segue lá e você vai se apaixonar pelas mãozinhas de fada das meninas do Spa Bia Leite. Então agora eu vou chamar ela, que é, em primeiro lugar, minha prima, né? Digo isso com muito orgulho, é minha prima que está aqui, tem uma história muito, muito especial. Ela é mãe do Mateu, de 6 anos, mas além de ser mãe do Mateu, ela é psicóloga, mulher, casada, esposa, né? Ela tem vários outros adjetivos e atribuições para a Letícia e ela também é empreendedora, tem uma marca maravilhosa de sabonetes e aromatizadores artesanais que já está aqui, ó. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho que está aqui no nosso estúdio, uma mistura de capim-limão com outras coisas maravilhosas que ela vai falar pra gente. O nosso estúdio hoje está diferente, está mais cheiroso, está mais gostoso. Vou chamar aqui com muita alegria, muito carinho, Letícia Schmitz. Prima, muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, viu, prima? Eu vou te fazer algumas perguntas que possivelmente tu já respondeu várias vezes, coisas que tu já está talvez cansada de falar, já falei sobre isso, já respondi, mas
eu tenho certeza que muitas mães que vão nos ouvir agora, mães, mulheres que estão pensando em ser mãe ou não querem ser mãe, mas enfim, muitas pessoas que vão nos ouvir agora, talvez ainda não conhecem a tua história e a história do Mateu. E como o propósito do Duocast é levar adiante histórias que inspiram, eu tenho certeza que quem ainda não te ouviu vai te ouvir, vai se sentir inspirado e tocado. Então, vamos fazer isso juntas? Vamos. Vamos lá, então, por favor, Lê, começa aí te apresentando, falando um pouquinho da tua história com o Mateu, né? Quem era a Letícia antes da chegada do Mateu? Como é que o Mateu mudou a tua vida, né? O diagnóstico quando ele nasceu, como é que tudo isso mudou a tua vida? Te apresento um pouco para quem está nos acompanhando aí conhecer a tua história. Bom, acho que é difícil atualmente, né, conseguir me apresentar, justamente por isso, foram muitas transformações depois da chegada do Mateu, né. A Letícia de antes era uma pessoa, casada há pouco tempo, né, eu engravidei pouquíssimo tempo, né, depois, assim, do nosso casamento, então, eu trabalhava, né, eu sou psicóloga, né, com formação, trabalhei bastante tempo, né, em psicoterapia. Aliás, eu atendi pacientes até um dia antes do Mateu nascer, então assim, né, estava, enfim, né, vivendo a minha vida até então, né. E tinha o sonho, né, de ser mãe, né, e teve tudo, né, correu tudo bem, assim, na gravidez, né. O único percalço, assim, que a gente teve foi um tempo, um período de repouso, né, no meio da gestação, mas, pensando, assim, que na verdade ele poderia vir, né, antes do tempo, então só, né, a única coisa que teve durante a gestação, assim, né. Então ali, quando ele nasceu, a gente ficou sabendo das surpresas, né, que ele, né, veio nos trazendo, assim, né, porque justamente durante a gestação, né, nos exames não apareceu nenhum indicativo. Primeiro, na verdade, assim, além da atrofia muscular espinhal tipo 1 que ele tem, né, ele tem síndrome de Down, né, que também só foi diagnosticada depois do nascimento, porque ele não tem cardiopatia, né, que seria um dos indicativos, e na translucência nucal também não apareceu nenhum indicativo. Né, e eu acho que esse é um ponto importante para mulheres e Com certeza. famílias, né, saberem disso, que depois que o Mateu nasceu, eu fiquei sabendo que muitas famílias, hoje em dia, elas acabam tendo a notícia e a surpresa, né, de um filho Uhum. com síndrome de Down, justamente por não terem alguns, né, alguns indicativos antes, né, então isso está acontecendo bastante, assim, muitos casos que, na verdade, durante a gestação a gente não fica sabendo o diagnóstico. Então é uma surpresa, né, quando a gente, ganha o filho e a gente tem, né, algumas idealizações, a gente, né, pensa durante todo esse tempo de gestação e às vezes antes, né, como é que a gente gostaria, né, que fosse o nosso filho e tudo mais, e a gente recebe uma surpresa. Então, assim, o primeiro, né, a primeira questão, né, em relação ao Mateu, assim, de um desenvolvimento um pouco diferenciado, né, foi isso, né. E nas primeiras semanas de vida dele, ele acabou, tendo algumas intercorrências, assim, né, ele ficou sem respirar, enfim, que foi nos mostrando, né, que realmente tinha alguma questão ali que a gente precisava, né, realmente, né, de uma diagnóstico, enfim, de, Uma né, investigação. investigação, exato. Né, então, quando ele tinha 27 dias de vida, ele teve a primeira cianose, ele foi para o hospital e ali começou a nossa batalha, Uhum. né. Cianose, que é Ficar sem respirar, ficar sem né, quando respirar. ele ficou roxinho e a gente Uhum. precisou chamar a ambulância, essas coisas todas, né, Sim. para ter um suporte, assim. E aí ele foi para o hospital e ficou cerca de 2 meses lá, e ali começaram as investigações de que além da síndrome de Down tinha, né, algum outro ponto importante a ser investigado, né. Uhum. Mas a gente, não teve, na verdade, no início, talvez uma condução muito boa, né, da equipe Sim. médica, né, Uhum. que a gente teve alguns problemas em relação à primeira, médica que, né, supôs, assim, o que ele tinha e na verdade foi feito um exame errado, equivocado, então a gente teve alguns problemas até que o diagnóstico realmente se fechou, e ele já estava com 6 meses e Pois já é. tinha tido, né, muitas Várias intercorrências. já assim,
perdeu muitas capacidades, Sim. né? E tu sabe, Elê, que tu comentando isso, quer dizer, depois que ele nasceu, esse suporte já foi, de alguma forma, ruim, né, por parte dos médicos, mas também o que chama atenção é o seguinte, quando a gente está grávida, a gente faz aqueles exames, né, da translucência nucal, das 13 semanas, que é justamente ali que eles conseguem diagnosticar enfim, síndromes e diferenças relativas à questão física. Por exemplo, o Down tem a medição daqui, então, por exemplo, autismo, outras coisas não se vê nesse exame porque não são de ordem física, são de ordem cognitiva, né? Mas aí eu fico pensando, como mãe, talvez outras mães também devem ter feito esse mesmo questionamento, mas como ela fez esse exame e isso não foi visto, se justamente esse exame é para isso, não estamos nem falando da AME, estamos falando do Down, que é para ser diagnosticado. E aí tem o seguinte, isso de alguma forma causa uma revolta, mais ainda eu acho, porque se tu soubesse, tu já ia conseguir te preparar mentalmente, emocionalmente e estruturalmente no quarto, pensar que ele ia precisar de algum suporte de terapias, de TO e tudo mais, e tu não conseguiu fazer isso. Quer dizer, foi uma surpresa ali e agora a vida normalmente já muda, mas no caso de vocês mudou ainda mais. Como é que foi isso para ti, de não saber, né, desse diagnóstico antes, para poder te preparar também? Foi muito difícil para mim, para o meu marido, né, para o André, acho que para a família inteira, porque isso é uma surpresa, né? Claro, hoje, depois de 6 anos, né, tendo a questão da AME junto, eu posso dizer assim, que eu acho a maior besteira tudo que eu senti nas primeiras 24 horas, né? Mas naquele momento, hã, eu não tenho vergonha de dizer, eu só chorei as primeiras 24 horas, né, após o nascimento Sim, dele. eu Porque imagino. realmente eu Não, e não 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 tem por que esperava, e vergonha, é assim, porque, claro, é o inesperado, sim. né, é o medo de um preconceito, é ter um preconceito que hoje, Uhum. obviamente, dentro de mim já foi quebrado, mas por não saber realmente o que ia acontecer, como é que seria a condição física, clínica Sim. dele, né, E aquela saúde mesmo. idealização que tu falou, né? Tu idealizou uma Exato, coisa e tudo desmoronou aquilo que tu idealizou, né? exato, né, porque assim que ele nasceu, a gente teve então, a médica que acompanhou o parto, né, ela, né, nos falou da informação, assim. Então, assim, acho que nos primeiros 5, 10 minutos que ele nasceu, eu já tive, né, a notícia. Então foi muito difícil, né, e isso na verdade foi, passando com o tempo, né, da gente podendo perceber que o mais importante dentro, né, da questão da síndrome de Down é uma estimulação precoce, né. A criança, justamente isso que tu falou, ela precisa de fisioterapia, de fono, de terapia ocupacional, enfim, ela precisa de estímulos, né, e profissionais adequados para que essa criança possa se desenvolver, né? E hoje em dia isso é muito possível, né? Sim, muito. Se o Mateu não tivesse AME, eu tenho certeza que ele ia estar voando por aí, né? Porque hoje a gente acompanha jovens com síndrome de Down que têm habilitação, né, a carteira de habilitação, que fazem faculdade, tem uma jovem que é modelo, desfila, passarela, então assim, todas as possibilidades, Com né, estão certeza. aí, né, Sim. mas realmente precisa de estímulo para isso, né. Então assim, se fosse só isso, né, a gente teria conseguido, né, acho que muito mais com o Mateu. Mas a gente teve também a questão da AME, né, e no início, assim, nas primeiras semanas, quando a gente teve essa notícia, eu me questionava, mas não é possível. Na minha cabeça era isso, não é possível, como é que uma criança tem síndrome de Down e ela tem AME também? Só que são coisas completamente diferentes, né? Uma ataca a questão dos genes, a outra, né, ataca os cromossomos e são questões científicas completamente, né, diferentes. Então, sim, é possível, né? O que a gente sabe é que, na verdade, atualmente, na literatura médica, o Mateu é o único, né, que a gente tem conhecimento que tem essas duas síndromes, né? Mas existem outros casos também de crianças com Down e outro tipo, né, de uma doença genética, enfim. Então, hã, isso é possível acontecer, né, e acho que é uma questão importante para as famílias que pensam realmente em ter filhos, né, quando é possível fazer, uma varredura genética, né, poder pensar nesses exames, assim, para se preparar. A gente não vai conseguir tirar isso, né, não vai conseguir mudar essa realidade, mas talvez se preparar um pouco, né, diferente, principalmente emocionalmente a família, Sim. para poder lidar com isso, né. Porque realmente, assim, foi uma questão que abalou no início todo mundo, né, e principalmente lá quando o Matteo nasceu, a gente ainda estava num período de transição e de início de tratamentos aqui no Brasil.
né. Quando o Mateus nasceu, a gente já tinha a primeira medicação, que é o Spinraza, que é uma medicação que ela é aplicada na coluna, né, a cada 4 meses, enfim, e que ainda é uma medicação muito boa para AME, né, e muitas crianças ainda fazem, né, essa medicação. Mas a gente estava com o início também, do Zolgensma, que é a terapia gênica, que o Mateus veio a fazer, né, faltando uma semana para fazer 2 anos, né, então ele fez praticamente no tempo limite, porque a criança precisa fazer, né, até os 2 anos. Então a gente estava nessa transição, assim, de poder aprender como é que funcionava isso, e naquela época, o que a gente lia, né, era que a criança tinha expectativa de vida de 2 anos. Então a primeira coisa que a gente imaginava é que a gente não ia ter o Mateus depois dos 2 anos. Então isso era o mais importante, a gente batalhou desde o início Uhum. para que ele pudesse ter Passar. acesso, né, E a passar um dos 2. tratamento e realmente, né, assim, eu acho que, para todas as pessoas completar um aniversário e fazer mais um ano de vida é muito importante, mas acho que para ele é muito mais, né, e eu me emociono falando isso, né, Sim. porque, enfim, né, eu acho que eu batalho, né, por isso desde sempre, né, e eu me sinto muito vitoriosa, né, porque eu sei da batalha que eu e toda a minha família a gente fez para que ele conseguisse isso, né. E ele é a luz das nossas vidas, né, ele é uma criança muito especial, assim, ele não fala, mas ele vocaliza, e ele fala: "Ah", e a gente sabe pela entonação tudo o que ele está querendo dizer, né. Claro, a gente ainda batalha para conseguir, que ele tenha comunicação alternativa e aumentativa, né, a gente já teve profissionais cuidando dele em relação a isso. Nesse momento ele não está com nenhum profissional, mas a gente está, né, buscando que ele tenha esse acesso, porque ele tem plenas capacidades para conseguir se comunicar, né, porque isso, a AME ela não afeta a questão cognitiva, né. Então, ele tem capacidade de aprender, de conseguir, né, se comunicar de um outro jeito que, né, seria através de um tablet, né, essas outras questões de comunicação alternativa, porque ele tem vontade, né, e isso é o mais bonito de ver nele, assim, ele gosta quando ele tá bravo, ele mostra, né, ele pra mim ele fala, porque isso, às vezes ele fala com os olhos, ele vocaliza, ele demonstra quando ele gosta, quando ele não gosta, então ele é demais. E ele é lindo, né, eu fico babando lá nas fotos dele. E sabe, prima, uma coisa assim que eu vejo, né, de forma geral, depois que a gente tem filho, mas imagino que no teu caso mais ainda, depois que a criança nasce, parece que a gente só se torna mãe a partir dali, né? As pessoas nos reconhecem e muito mais perguntam por nós e como é que tá o fulaninho, teu filho, né? E eu acredito que do teu caso seja mais ainda, e eu vejo que a tua vida toda se voltou para isso, né? Tu falou, tu é psicóloga, tu atendeu até o último dia, e eu já aproveito para te perguntar também se adiantou o fato de tu ser psicóloga, te ajudou a conseguir lidar com isso, como é que foi isso para ti também, porque a gente está numa época que se fala muito de saúde mental, de bem-estar emocional, então quero que também tu me diga isso, se tu conseguiu usar os recursos a teu favor nesse sentido, mas também como é que foi para ti, de alguma forma, parar a tua vida naquele momento e ter que te obrigar a reinventar pensando no teu filho, porque eu sempre vi tu com muito amor para ele, mais que talvez outras mães eu acompanho que também são mães atípicas, mas eu vejo que tu consegue até levar, e claro, imagino que isso tu desenvolveu em terapia e tudo mais, com uma certa leveza, porque isso que tu falou, eu entendo que ele se comunica, eu vejo que ele é capaz. Muitas vezes as mães que têm esse diagnóstico dos filhos, elas se internalizam e quase que se afundam naquele diagnóstico e elas não veem mais nada além do diagnóstico. Parece que o filho é o diagnóstico, a vida é o diagnóstico. E quando eu olho para a forma que tu lida com o Mateus, que é uma criança que precisa de total suporte, a gente sabe, eu vejo tu tratando isso de uma forma leve, quer dizer, tu compartilha os vídeos, tu bota ali musiquinha para ele, várias coisas, tu leva ele para passear na praça, tu faz várias coisas. E muitas vezes tem outras mães que o filho nem precisa de tanto suporte quanto o Mateus e já estão muito mais afundadas naquele diagnóstico. Então,
que que tu fez? O que que tu faz todos os dias? O que que tu viu que foi assim que te ajudou a dar essa virada para que tu conseguisse entender, sim, eu não tenho outra opção, eu preciso me dedicar, mas eu vou fazer isso ser leve de alguma forma. Não vou fazer isso ser um peso, não todos os dias. Tem dias que eu imagino que são terríveis, desafiadores, que tu chora bastante, mas tem outros e eu vejo que são a grande maioria dos dias que tu consegue fazer isso com leveza. Como é que tu faz isso? Primeiro, acho que é bom saber que eu consigo transmitir, né, essa leveza, porque nem sempre eu sinto que é assim realmente, Sim. né? Mas eu acho que um ponto, né, realmente importante e fundamental é ter a formação, né, como psicólogo, né, e seguir em análise há muito tempo, né? Antes do nascimento dele eu já fazia análise, né, e sigo, né? Então já vão lá por 15 anos de análise, né, que me ajuda, né, e me dá essa base, essa estrutura para que eu consiga lidar com tudo isso. Porque eu acho que realmente uma família que não tem, né, ou principalmente uma mãe que precisa, né, realmente ter uma válvula de escape, que é poder falar, que é poder pensar, que é poder sentir sobre tudo isso, e não ter esse espaço deve ser muito difícil. Se para mim, que eu já tenho, já é difícil, então, né, se não tiver, então realmente eu acho que essa questão, assim, é fundamental, né, ter alguém para poder conversar, para poder pensar sobre tudo isso. Então, acho que a minha formação e seguir em tratamento, né, realmente me ajudou, né, a conseguir, né, fazer tudo isso, porque eu tento realmente levar as coisas com o Mateu, é isso, bom, o Mateu tá aqui, ele tá vivo, né, então ele tá aí, tá cheio de energia e cada vez mais demonstrando energia e querendo fazer as coisas. Então, eu sou aquela mãe que eu tô sempre procurando assim, tem algum joguinho legal que eu possa daqui a pouco adaptar para que ele possa brincar, algum brinquedo que eu consiga fazer diferente que ele possa utilizar, sabe? Então eu tô sempre buscando, sempre pensando a massinha, o brinquedo, o sei lá o quê, a música, enfim, né, tô sempre tentando, mas eu acho que é por isso, porque eu tenho essa questão interna de pensar a respeito, de poder, me permitir a ter esse momento também de tristeza, de raiva, de indignação, de tudo isso que eu acho que é um combo de Sim. sentimentos que vem, né, com Uhum. todos esses, né, com os 2 diagnósticos, né, eu tenho esse espaço e isso é fundamental para mim, né. Mas eu acho que, durante os 3 primeiros anos, talvez, eu não sei se eu me afundei, mas eu realmente vivi só para o Mateu, cuidando dele, principalmente porque até os 2 anos e principalmente até a aplicação da Uhum. medicação, ele tinha as intercorrências, então era a Sim, vida dele que estava em jogo e eu não conseguia pensar em mais nada. claro. Era, né, pensar Podia nele, mudar tudo a cada estabilizar ele. instante, né. Exato, né, tinha momentos que estava tudo bem em casa, enfim, meu marido trabalhando e eu cuidando das coisas de casa, daqui a pouco ele tinha uma intercorrência, a gente tinha que chamar, sei lá, uma ambulância para poder, né, estabilizar ele, levar para o hospital, enfim, alguma coisa que fosse necessário, então, assim, é questão de segundos às Uhum. vezes, né. E graças a Deus, com a terapia gênica, ele melhorou muito nesse Sim. sentido, né. Acho que ele teve, sei lá, uma intercorrência Ai, séria e ótimo. grave depois disso, então, Uma evolução realmente foi bem uma evolução significativa. absurda, né. Então, assim, na verdade, eu fui melhorando e eu acho que eu tendo um pouco mais de leveza na minha maternidade, na medida que ele foi melhorando, que ele foi conseguindo se desenvolver, né. Então, assim, no momento que eu vejo que ele tá bem, que tá tudo bem, que ele tá conseguindo brincar dentro das possibilidades dele, que tá tudo certo no dia a dia dele, eu também consigo olhar mais para mim. Isso, então, eu acho que essa virada de chave, ela foi a partir dos três anos para os 4 anos dele, né, que daí chegou um momento que estava, né, tudo mais estabilizado com ele, clinicamente, e eu comecei a sentir falta, né, de "Tá, quem sou eu? O que que eu quero fazer por mim?", né, eu sou mãe do Mateu, mas eu não sou só isso, né, então, ali começou, uma inquietação, né. E também, assim, querendo ou não, uma questão financeira, porque até então só meu marido trabalhava, né, e a gente sabe que, né, a vida é cara e a Sim, gente precisa, verdade. né. Nessa hora, Lê, que tu começou a te olhar, resgatou esse olhar para dentro de ti, em algum momento,
tu sentiu aquela vozinha de culpa de dizer que muitas vezes, até as mães que são mães de crianças típicas têm, mas será que é a hora de eu voltar a fazer alguma coisa? Mas olha só, meu filho precisa de mim. Essa voz que tenta sabotar essa tua vontade que tu tinha de resgatar quem tu era profissionalmente, a mulher que tu era. Tu ouviu essa voz em algum momento? Até hoje. É. Até hoje, né? Porque eu fico com 2 corações, porque eu sei que é importante para mim, né? Trabalhar, poder ter, né? Agora uma profissão diferente que, né? Eu acabei desenvolvendo, mas eu sempre fico com essa sensação, né? Mas ele tá precisando de mim, ele quer brincar, ele quer fazer alguma coisa diferente. E a pessoa que geralmente, né? Faz as coisas diferentes com ele sou eu, então eu fico com esse peso. Mas ao mesmo tempo, quando eu tô trabalhando e quando eu tô fazendo algo por mim, eu volto melhor para ele, né? Eu acho Isso. que E é é muito isso. importante que as mães escutem isso. Né? Eu sempre li e ouvi muito isso, mas na medida que eu consegui desenvolver essa questão dentro de mim, isso melhorou muito, né? Eu fui percebendo o quanto eu, depois de, né, um tempo trabalhando, ou agora, né, nesse momento que eu faço feiras, enfim, que eu tô um pouco mais fora de casa, eu volto diferente para poder estar com ele, né? Eu volto com outra energia, eu volto melhor, né? E isso é fundamental, porque assim, também não adianta a gente ficar do lado do filho e daqui a pouco tá com raiva, daqui a pouco tá Uhum. triste, né? Se sentir nessa obrigação e não sair dali, né? Isso Sim, é pior para a mãe, isso é pior para o filho, é pior para todo mundo, sim, né? Então eu fui desenvolvendo isso assim porque deu um start assim de que alguma coisa tinha que mudar, sim. né? E aí quando ele estava com 4 anos, Hã, eu saí com uma amiga minha, conversando, e ela me fez uma pergunta assim: "Tu nunca, pensou em fazer sabonete artesanal?" Olha só. Porque ela já sabia, né, que lá anos atrás eu sempre tive vontade, eu sempre falava, até durante a formação em psicologia, que eu queria ser perfumista. Olha só. Que eu sempre gostei muito de cheiros, Uhum, perfumes e tudo, aham. e gostava disso. E ela me perguntou do sabonete artesanal, eu disse: "Não, nunca pensei". E comecei a estudar a respeito, né, comecei a pesquisar o que que tem no mercado, enfim, como é que são e tal, e comecei a fazer cursos, e aí eu me apaixonei. Aí eu criei a minha marca, né, a Que é Letícia Aromas maravilhosa. Artesanais, porque ali eu comecei a fazer algo por mim, né, que realmente, eu voltei a ter um brilho no olhar, sabe, aquela coisa, assim, de gostar de fazer e de, na verdade, sair um pouco, daquele ambiente de estar com o meu filho o tempo inteiro, né, poder pensar em outra coisa que não só ele, né. Ele é a pessoa mais especial e, né, a pessoa mais importante da Sim. minha vida, sem dúvida nenhuma, mas, eu precisava É. também disso, A gente né. tá parece que a gente tá sempre justificando, né, Lê, enquanto mãe, assim, a gente fala: "Não, eu amo o que eu faço e tal", e aí parece que a gente tem: "Não, mas meu filho é prioridade". Não sei, é uma coisa da gente, né, dizem: "Nasce a mãe, nasce a culpa", a gente se Hum. culpabiliza por coisas muito bobas e que na verdade, que nem tu falou, se a gente tá fazendo o que a gente ama, a gente volta melhor pra eles, né, sem sombra de dúvida. Eu quero mostrar que a Lê trouxe um presente aqui pra mim, a gente vai mostrar também depois aqui para se você está nos acompanhando no YouTube, tá? Olha só, ela vai explicar, tem só coisa maravilhosa aqui dentro. Eu sou apaixonada por cheiros, por aromas, por tudo isso, e sou apaixonada também pela marca da Lê. Ela mesma faz os produtos, tá, gente? Que nem ela falou, ela pesquisou, foi atrás, foi entender o que que era interessante, o que que o mercado estava buscando e hoje ela tem a marca. A gente também vai deixar um Instagram aqui da marca dela para você acompanhar, ver lá os modelos. Tá chegando o Natal, então quem não gosta de receber um sabonete, quem não gosta de receber um aroma, quem não gosta de um cheiro bom, né? Aquela memória daquele cheiro ou de infância ou enfim. Olha que coisa linda ela mandou para mim. Obrigada, prima, adorei. Imagina. Já vou usar, fica bem cheirosa. Vou abrir aqui para ver. E eu acho também, né, enquanto eu abro, eu quero que tu fale, essa questão desses trabalhos manuais, isso também é terapêutico, né? Então, acho que tem essa questão de tu ter ido fazer algo que tu amava, mas eu acho que isso, o produzir algo, né? Quer dizer, essa sensação também de. Porque a gente fala muito, além de saúde mental, nesse ano, eu acho que uma das palavras que a gente mais ouviu foi saúde mental, bem-estar, propósito, Uhum. servir. E tu também tá produzindo algo para gerar bem-estar na outra pessoa, porque ela vai tomar um Exato. banho, vai ficar ali cheirosa, aquele cheiro bom,
o ambiente perfumado. Então, tu também deve ter isso quando tu tá ali fazendo, trabalhando, tendo essa noção. Isso também é terapêutico, né? Também ajuda muito, né? Porque é Cheiroso. muito gostoso justamente produzir, pensar, né? Quais as combinações dos aromas que a gente vai utilizar, o tipo de extrato, que é aquilo, que é a propriedade que vai para a pele, né? Uhum. Então, assim, isso é muito legal de estudar, é muito prazeroso de fazer. Eu me sinto muito bem quando eu estou produzindo tudo isso, porque eu realmente gosto, né? Então, é isso. Sim, Quando a gente gosta, a gente acaba transmitindo isso maravilhoso. E também para esse que tu todo me mundo, né? trouxe é de quê? Esse é de cipreste, capim dourado e pêssego. Ele é a coleção de Natal, né, Nossa, Natural muito Christmas. cheiroso. E Eu esse amo. tem extrato de aveia e Maravilhoso. manteiga de cupuaçu, né, bem Nossa. hidratante para a Eu ia dizer, pele. ele é hidratante, mas o Isso. cheiro dele é aquele cheiro mais fresco, né? Então Isso, dá pra porque é o hidratar e ter um cipreste cheiro fresco. isso, é o cipreste que predomina, Maravilhoso. então ele é cheirinho, assim, mais de árvore, de natureza, como, né, Isso, tu referiu antes. exato. E tem É. também, esse aqui é o sabonete, mas tu tem também a linha de difusores, Isso, difusores né? de aroma Que também também, tem esse isso. cheiro da Também coleção de tem da Natal. agora a coleção de Natal, e aí tem vários outros aromas, tem figo flower, cascas e folhas, capim-limão, lavanda, enfim, tem vários tipos, assim, para todos os gostos, né, porque tem pessoas que gostam de, né, Delícia. cheiros mais doces, mais cítricos, enfim. Sim. E tu faz as feiras também, né, Lê? Se o Isso. pessoal quiser ir também, ver o produto na feira, dá esse serviço também, fala pra gente das feiras que tu faz. Então, né, algumas feiras agora em dezembro, na Praça Miguel Gustavo, que fica ali no Sarandi, que é onde eu resido, né, e vou estar em desculpa, feiras no Bonfim, na Férias Vieira mãe de não tem Castro. nunca, né? Não, férias não, isso a gente não tem. Na Vieira de Castro, depois no Bourbon Country também no Food Hall, vou ter mais uma no Ai, final do mês, legal! no dia Show! 20. Então tem Muito bastante bom. feira agora, né. No Instagram eu sempre vou colocando, né, as datas, enfim, os locais que eu vou estar, para as pessoas poderem, né, conferir o meu trabalho. Que coisa boa. Lê, a gente falou dessa parte muito positiva da leveza, né, que tu lida com a tua maternidade. Só como a gente falou um pouquinho dessa culpa que muitas vezes a gente tem, eu queria que tu falasse agora também, especialmente para as mulheres, né, para as mães, porque tu, no meio dessa tua rotina sempre muito agitada, tem dias, que nem tu falou, tem dias que eu tô super triste, tem dias de baixa, tem dias de alta. O que que tu faz e como é que tu sobrevive a esses dias, de baixa? Porque eu vejo muito isso, né, até as mães que têm filhos atípicos, que compartilham a sua rotina no Instagram, elas estão tentando tornar isso, naturalizar esses sentimentos, porque eu acho que o sentimento bom, ele sempre foi muito naturalizado. Isso independente da condição de um filho ou não, mas os sentimentos ruins é aquele tabu. Não, mas a gente cresceu assim, não, tem que ser forte pelo teu filho, tu não pode sofrer, não, tu tem que estar bem por ele, resiste por ele. E é isso, ao invés disso nos gerar uma força, né, de não, então tá, isso nos gera uma culpa, porque a gente tenta achar e diz, não, mas eu não tô forte hoje, mas hoje eu tô incomodada, né? Por exemplo, eu não entendo tanto a tua realidade porque eu sou mãe típica, e mesmo sendo mãe típica, tem dias que eu tô estressada com meu filho. Mas aí as pessoas dizem: "Não, mas olha só, tu não pode, pensa que ele tá aí, tá bem". E aí eu me culpo, eu digo: "Nossa, então eu não poderia talvez ter alguns tipos de sentimento". Então assim, de mãe para mãe aqui, né, Lê, e para outras mulheres que estão nos ouvindo também, vamos naturalizar esses sentimentos, esses dias ruins também, né. E eu quero agora que tu deixe a tua veia psicóloga também aflorar aqui para esse nosso bate-papo. Fala um pouquinho disso pra gente, como suportar esses dias e não fazer isso um bicho de 7 cabeças. Eu acho que a questão é realmente deixar o sentimento, aparecer, né, porque se a gente vai escondendo ele, deixando para debaixo do tapete, isso às vezes acaba gerando um transtorno de ansiedade, uma depressão, realmente isso vai se transformando dentro da gente, né. Então acho que, assim, tem dias que realmente eu tô mais cansada, que eu não dormi bem, porque daqui a pouco se ele não dorme bem por alguma questão, né, então assim, são dias mais desafiadores realmente, mas é deixar, é tentar ter um tempo para poder descansar, principalmente a cabeça, né, e deixar o sentimento realmente aparecer, assim. Se eu tô triste, olha, me permito a chorar, a ficar triste, a falar, dar uma esbravejada,
né, a gritar que seja sozinha comigo e aí depois eu volto bem. Pronto, passou. Né? Mas é deixar isso acontecer e é deixar aparecer, na verdade, né? Sim. Porque se a gente esconde, realmente aí é que os problemas começam a aumentar e realmente eles crescem, né? E Então é falar se também, eu permitir. acho, né, falar cura muito, né. Compartilhar, falar. Eu sou dessa questão, É. né? Porque assim, a minha formação como psicóloga e psicoterapeuta é na psicanálise, né? É a cura através da fala, né? Realmente. Então, o falar e principalmente, né, em terapia, isso ajuda demais, né? E realmente me sustentou até hoje. Então, eu acho que esse é o ponto principal para mim, né? Para eu ter conseguido realmente me desenvolver um pouco mais, melhorar um pouco em tudo isso, né? Foi ter o conhecimento e poder usar isso no meu tratamento, né? E ter essa clareza de que a gente precisa realmente, né? Deixar os sentimentos, né, virem e aí depois a gente consegue reestruturar a situação toda. Né? Então é chorar, sei lá, é gritar, enfim, e aí depois a gente volta melhor para os filhos. Sim. E celebrar as conquistas, né, eu vejo que nem tu É, falou ali, quando ele fez a aplicação do Zolgensma, eu Zolgensma. nunca consigo falar direito o Aham. nome desse medicamento, mas quando ele fez a aplicação, eu lembro que tu comemorou, Muito. cada ano de vida que ele faz, vocês fazem o bolinho, vocês celebram. Uhum. Muitas vezes as pessoas não gostam de celebrar, não veem um motivo, talvez, aparente ou lógico para celebrar, e eu vejo que tu celebra. Eu acho que é o poder da gratidão misturado junto com o poder da celebração também, que é tão importante, né? Eu acho que, assim, cada pequena vitória, né, realmente ela é muito comemorada lá em casa. Então, assim, seja algum movimento que ele conseguiu adquirir, né? Por exemplo, esse movimento de subir os braços antes do Zolgensma ele não tinha. Então, era uma coisa, né, uma coisa muito sutil, mas apareceu depois, então isso já foi muito comemorado, né. Hoje em dia, se ele consegue abrir e fechar as pernas sozinho, também já é uma baita conquista. Então, a gente foi aprendendo, porque é isso, na verdade, pensando sempre que ele tem uma doença que ela é neurodegenerativa. Então, na verdade, ele era, pela doença em si, para ter perdas, Para né. ir piorando, né? Sempre ter perdas. E, ao contrário, Ao ele está contrário. tendo ganhos, Sim. né, em função dos tratamentos. Então, isso é muito importante, tem que ser muito celebrado e comemorado realmente, né? Então, assim, essas pequenas conquistas dele e também os aniversários, né? Então, assim, Sim. tipo, os aniversários são sempre com poucas pessoas, enfim, Sim. né? E a gente não consegue que ele tenha, né, um acesso, assim, a muita gente, porque ele também estranha, porque tem isso, ele não tem muito convívio, assim, né? Então ele fica um pouco mais nervoso, enfim, mas Uhum. a gente, né, conquista, né, celebra sempre essas conquistas dele, assim, porque é isso que é importante, é a vida dele, né? Sim. Dentro daquilo que a gente esperava, né, que seria até os 2 anos, ele tem 6, então isso é tudo pra gente, né? Uhum. E tu tem um parceirão também, né, Lê, que é o É, Dé, que é um querido, que é o sim. esposo da Letícia. Fala um pouquinho também disso, da importância, né, de ter uma pessoa. Talvez tem mulheres que não estão casadas, ou a gente sabe que isso é importante a gente falar. Muitas vezes o homem dá no pé, né? É. Quando vem uma criança com algum diagnóstico, o homem some, e aí a mulher tem que segurar todas as pontas sozinhas. Então, qual a importância no teu caso, é o teu marido, mas de ter uma pessoa como referência, né? Uma pessoa assim que é o braço direito, que vai estar ali para que essa mulher, essa mãe possa contar, né? Acho que sempre é importante isso, né? Independente da configuração familiar, né? Isso. Porque poderia ser, né, meu marido, poderia ser uma esposa, poderia ser Uhum. alguma outra pessoa que exercesse essa função de parceria, Isso. né? Eu acho que isso é fundamental, né? Ter com quem contar, né, no momento que o perrengue está acontecendo. Né, as intercorrências estão acontecendo, né? Esse ano o Mateu teve 2 internações hospitalares que a gente achou que, né, poderia perder ele. Então, ele era a pessoa que estava comigo, né, segurando tudo e me ajudando. Então, isso é realmente fundamental, né? E ele é um baita parceiro, um baita pai, ele, né, tá sempre presente, ele faz as coisas junto comigo, né, nos cuidados, claro, né, dentro das possibilidades de horários, enfim.
né? Mas ele é aquele cara que dá banho, que aspira o nariz, porque o Mateus precisa ser aspirado várias vezes por dia, né? Mas é o cara que sabe fazer as coisas, né? E eu, com certeza, eu sei que eu sou privilegiada por ter, né, uma pessoa assim do meu lado, porque é isso, muitas mães atípicas são mães solo, né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito, então eu sei, né, que é importante e que bom que eu tenho ele do meu lado, né, para poder fazer as coisas, né, pelo nosso filho, né? Então, assim, ele faz pelo Mateus, então ele tá ali pelo Mateus. Isso é muito bom. Que bom. E como é que fica também, Lê, depois o casamento ele passa por uma reconfiguração depois da chegada de um filho. No caso de vocês, acredito que isso tenha sido ainda mais intenso. Mas é importante também manter essa visão de casal, né? Entender que vocês também são vocês dois. Eu acho que isso é legal a gente falar, porque muda muito, né? Muda muito depois que a criança nasce. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês se colocam? Colocam vocês dois, a Letícia e o André, na agenda, para vocês terem o tempo um para o outro. A gente está conseguindo fazer isso Sem culpa. agora. Eu acho que sim, isso demorou bastante. Sim. Né? Justamente esse período todo que eu precisei, até 3, 4 anos dele, né, cuidar só do Mateus, o casal também ficou, né, nesse sentido. Era um casal funcional para essas questões. A gente... 2 adultos cuidando de uma criança, ponto. Porque, né, as dificuldades estavam, né, batendo na porta todos os dias, né? Então, assim, hoje, né, depois de um tempo que a gente está conseguindo, né, ter um tempo para nós, tirar um tempo para nós, e aí, né, tem momentos que a gente... E sair de casa nós dois juntos é muito difícil. Porque nós somos, além de pais presentes, eu acho que a gente pode dizer uma expressão que a gente é muito cri-cri e que a gente está sempre, né, querendo saber como é que ele está e tudo mais, e uma dificuldade nossa, talvez, de deixar ele com outras pessoas, né? Porque ele tem cuidado 24 horas, 24 acho que é legal a gente mencionar isso para quem está ouvindo entender, né? Que tem técnicos de enfermagem que nos ajudam, né? Mas a gente gosta de estar com ele, a gente fica preocupado, enfim. Então, assim, sair de casa nós dois juntos é muito difícil, a gente às vezes consegue. Mas tem que, né, alinhar Sol com Marte, com todo mundo. Alinhar os planetas, que nem fala. Então, às vezes não é fácil, mas a gente tem conseguido agora tirar alguns momentos para nós mesmo em casa, né? Sim. A gente agora mora numa casa, a gente mudou, né? Tem mais espaço que a gente consegue aproveitar. Então, vamos jantar fora no pátio. Ótimo, já é jantar fora de casa. Exato, é uma adaptação que a gente fez para que a gente tenha os nossos momentos também. Mas isso passou... a gente demorou a conseguir, né? Isso, né, foi um tempo. Demora. E deixa eu te perguntar, Lê, vocês pensam em ter outros filhos, biológicos ou não biológicos? Como é que vocês têm essa ideia de configuração de família? Não, a gente não pensa em ter mais, principalmente biológicos, porque a cada gestação, eu e o André temos 25% de chance de ter outro filho com AME. Por quê? Porque a AME, na verdade, ela é, né, a questão dos genes da mãe com os do pai. Então, a gente tem, né, uma probabilidade muito grande de ter mais um filho com AME. Tanto que não é incomum as famílias aqui, nível de Brasil, terem mais de um filho com AME. Né? Então, assim, a gente sabe todas as dificuldades que o Mateus tem, né? Querendo ou não, é um desgaste emocional para todo mundo. E a gente, né, pensou, e eu acho que, né, ficar só com o Mateus e tá tudo certo, ele já vale por umas 10 crianças. É verdade. A gente brinca, né? Mas isso é uma questão importante, assim, né? Logicamente, tem outras famílias que tentam, né? Mas o importante é dentro... disso, né, se for desejo da família, então que faça um acompanhamento genético, né, fazer tratamento para isso, para que, né, se evite ter alguma outra criança, né, que tenha a mesma condição, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Sim. E tu estava falando, Lê, dessa questão genética, né? Tu falou desse rastreio. Lá no início a gente falou sobre isso, sobre a descoberta do diagnóstico. Eu acho também que muitas vezes as famílias são pegas de surpresa porque não tem casos na família, né? E a gente sabe do nosso lado da família não havia, eu acho que na do André também não tinha. Então, muitas vezes é pego de surpresa por isso. Quando tem um caso na família, às vezes a pessoa já talvez compreende melhor, né? Então, isso também foi surpreendente no caso de vocês, porque que nem tu falou. E outra coisa é a questão da idade, né? Muitas mulheres também estão decidindo, estão priorizando a vida
profissional, a carreira, e estão tendo filho mais tarde. Eu acho que isso é outra coisa que acende esse alerta, principalmente em relação ao Down, né? Que tem eu vejo muitos médicos falando sobre isso, que a idade da mulher, conforme vai aumentando, tem maior chance de ter síndrome de Down em função da mulher. Como é que foi isso também para vocês? Porque vocês eram jovens quando tiveram o Matteo, também não tinha esses casos. Isso também te acendeu mais esse alerta? Como é que ficou isso na cabeça de vocês? Assim, a AME, ela é uma doença rara, né? Uhum. Então, eu não lembro se a estimativa Mas, eu acho que é raríssima até. de Se uma buscar ali no criança Google, é pra raríssima que não lembro aparece. quantos milhões, Uhum. enfim, né? Então, realmente, a gente não fazia ideia, né, de que isso poderia realmente aparecer, né? Mas a questão da síndrome de Down e da idade da mãe, na verdade, na literatura aparece muito isso, mas na prática, o que eu tenho visto é que, na verdade, muitas mães jovens e bem jovens estão tendo, né, filhos Sim. com síndrome de Down. Então, na verdade, eu acho que isso já foi caindo um pouco, né? Entendi. Essa informação, assim, mas, né, cientificamente também não tenho, né, como explorar um pouco mais isso, Sim. assim, né? Mas a AME realmente ela nos pegou de surpresa, Uhum. né? Porque é isso, a gente não faz ideia. Mas existem Sim. exames, só que são exames particulares, exames extremamente caros, né? Sim. Se eu não me engano, todos eles são feitos fora do Brasil para que a gente possa, né, fazer o sequenciamento genético e aí saber, né, se teria alguma questão de alguma síndrome nesse sentido. Sim. Né? Obviamente, se eu tivesse essa informação antes, talvez eu tivesse realmente pensado a respeito, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa doença antes, né? Exato. Então, é uma coisa que a gente não pensa. A vida dando as suas surpresas, né? E ressignificando muita coisa também, né, Lê? Sim. Botando as prioridades na nossa frente, né? Fala pra gente, assim, a gente já tá quase se encaminhando, infelizmente, pro fim, pra gente honrar o nosso tempo aqui, que a gente se compromete de 1 hora de podcast. Quais são os teus medos, assim, hoje? Eles são os mesmos que tu tinha quando o Matteo nasceu e tu descobriu o diagnóstico? Eles permanecem ou alguns mudaram? O que ainda te causa, assim, algum tipo de medo, de ansiedade, de preocupação hoje? O medo é sempre de perder ele, né? Seja lá quando ele nasceu e no início do diagnóstico ou agora, né? Porque realmente é isso. A maioria das crianças que a gente vê, elas estão estáveis, né? Tá tudo bem. E lá pelas tantas pode acontecer, sei lá, uma parada cardiorrespiratória, né? E daqui a pouco a gente não conseguir, né? Socorrer a tempo, enfim, né? Não conseguir realmente, né? Ajudar ele. Então, o medo, na verdade, ele é o mesmo, né? Acho que a intensidade disso talvez tenha diminuído um pouco, conforme tu vê né? a evolução dele, né? Exato, conforme ele foi crescendo, né? Que clinicamente aquelas intercorrências que nos davam tanto medo, elas foram diminuindo, né? Mas o medo é sempre esse, né? Então, assim, de ficar muito tempo fora de casa, ai, como é que ele vai estar? Eu não vou estar em casa, e o que vai acontecer se eu estiver fora de casa? Né? Então, isso aí sempre acontece, mas acho que a intensidade realmente diminuiu, mas o medo é sempre esse. A vontade de estar colada neles, né? Para saber o que está acontecendo. É. E quais são as tuas maiores alegrias? Quais são as maiores alegrias que a maternidade te trouxe? É ele estar ali comigo, é ele fazer carinho, é ele demonstrar que ele sente saudade, que ele quer estar comigo, que ele gosta de estar comigo, de brincar, né? Porque às vezes eu fico dançando com ele, eu pego os braços dele, ajudo ele a se movimentar para dançar, para brincar, né? E é ver nos olhinhos dele que ele adora isso, que ele fica feliz. Então, essa é a maior alegria, né? De estar com ele, de sentir o cheirinho dele, né? O cangote dele, muito que bom, eu falo, né? é a melhor coisa do Eu mundo. brinco que eu queria, quando o Theo era menorzinho, agora ele tem cheiro de chulé, antes ele tinha cheiro de bebezinho. Eu queria botar o cheirinho dele dentro de um potinho, né? Eu sempre falo A isso. gente tem vontade de guardar às vezes, mas depois que aí, conforme passa, a gente pensa, não, essa fase tá melhor, né? Porque antes era muito perrengue, agora tá melhorando. Mas eu acho que é essa eterna vontade de estar e voltar,
voltar, a né? ambivalência da mãe, que é normal, Exato, né? é a Que é ambivalência normal. da mãe. E que às vezes quando eles estão nos tirando do sério, a gente quer correr, quer fugir, É. mas a gente quer fugir junto com eles, então... Isso. E eu acho que a gente tem, né, muito a gente fica pensando assim, como é que meu filho tá quando eu não tô com ele? Porque a mãe é uma leoa, ela é uma protetora. A gente quer estar sempre com o nosso filho, né? Qualquer coisa que acontece, a gente já, literalmente a leoa, né? O que aconteceu? Quer proteger a cria. Eu acho que isso é instintivo. Infelizmente, tem muitas mães que não são assim, a gente sabe, a gente vê, mas a maioria das mães, graças a Deus, ainda bem são assim, são protetoras, são leoas dentro das suas possibilidades. Eu acredito também que isso em ti seja ainda mais intenso, né? Porque tu fica pensando, o tempo vai passar e o que eu vou poder fazer? Será que eu vou poder estar com ele em todos os momentos? Como é que eu vou estar protegendo ele? O que eu posso fazer? Eu não quero errar, também tem muito isso, né? Eu acho que nenhuma mãe quer errar, mas a gente erra, mas a gente nunca quer errar, a gente não quer gerar traumas, a gente não quer fazer nada errado, e tu falou isso. Nossa, lá no início, a gente demorou um pouco naqueles primeiros dias, mas tá tudo bem, né? A criança não nasce com manual, a gente vai aprendendo, vai caminhando e vai aprendendo a caminhar. Então, eu vejo muito isso também, né? Tu tem esse sentimento, assim, dessa coisa muito feroz. Tu é uma mãe leoa, hein, Lê? Tu é uma baita mãezona. Leoa e amorosa, porque a mãe leoa, ela é feroz, mas ela é amorosa também, né? Sim, eu acho que o amor é a base de tudo, É. realmente, né? Então, é ele que move o mundo, né? Então, realmente, eu acho que isso sim, né? Se tem alguma questão com ele, eu fico às vezes furiosa, eu fico querendo, né, tentar sempre o melhor para ele. Eu sou assim mesmo. É verdade. Lê, deixa eu te fazer uma pergunta agora, antes da gente encerrar também. Eu acho que é um serviço essa pergunta que eu vou fazer. A gente até fez no último podcast também, que a gente conversou com a Alice Urbim, a gente falou com ela sobre etarismo, né? Ela tem um projeto muito bacana para mulheres 60 a mais. E aí a gente trouxe algumas falas que muitas vezes são etaristas, ou seja, preconceituosas em relação à idade, e que a gente não se dá conta. Eu acho que a nossa geração está quebrando muitos paradigmas também em relação a preconceito de gênero, preconceito racial, preconceito em relação à idade. E a gente também tem que fazer isso em relação ao preconceito com mães atípicas, ou preconceito diretamente com as crianças. A gente fala muito de inclusão, escola inclusiva, ambientes sociais inclusivos, mas a gente também tem que saber como se referir e como tratar essa mãe. Então, a pergunta que eu te faço, Lê, é quais as frases ou o que a gente nunca deveria dizer para uma mãe atípica? E quando eu falo um serviço, é para mim, é para quem está nos acompanhando, porque muitas vezes é por desconhecimento, não é por preconceito propriamente dito ou por maldade, é pela pessoa não se dar conta ou por desconhecimento de que essa frase é preconceituosa, fere, machuca. Então faz esse serviço aqui pra gente, nos ajuda a evoluir nisso, né, enquanto sociedade, enquanto mulheres, enquanto mães, enfim. Eu não classificaria essa frase como um preconceito, mas sim uma frase pesada, né? E que eu acho que vai realmente refletindo o que a gente falava antes. Como tu é guerreira, mãe? A mãe não é guerreira, a mãe é mãe. A mãe tem direito de sofrer, a mãe tem direito de chorar, a mãe tem direito de ser fraca quando ela está vulnerável, né? Ela não precisa ser, né, realmente essa leoa que a gente estava falando em todos os momentos, né? Então ela precisa realmente ter esse ponto, assim, né, de estar mais instável, de estar triste, né, de poder se haver com esses sentimentos, mas ela não é guerreira, ela é mãe como qualquer outra mãe que se dispõe a ser mãe, né? Então, assim, eu não faço nada diferente do que outras mães, eu acho que realmente honram, né, com esse termo, né? Então, assim, eu acho que isso às vezes me dói, né? Porque eu não consigo ser essa pessoa forte em todos os dias. E nem quero, né? Eu sou humana, né? Eu acho que é a partir daí. Né? Então, assim, ai, como tu é guerreira, ai, às vezes me cansa, me dá Uhum. ranço, sabe? Ranço, né? Então, assim, eu acho que essa é a principal frase que eu sempre escuto, né? Isso, às vezes, tipo, é uma coisa que, não quero mais, não quero ouvir mais. Não quero ser guerreira, eu quero só ser mãe. Não, eu quero ser mãe, Uhum. né? Sim, Assim, claro, parabenizar pelo aquilo que eu tento pelo meu filho, ok e tal, mas o guerreiro uhum. eu acho que é muito forte, é Sim, muito forte. é verdade, faz todo sentido. E que mundo que tu espera pro Mateu?
falando em termos de sociedade, de inclusão, de afeto, de carinho, né? Porque a gente também está se levantando para falar mais disso agora. A gente está tendo... eu vejo, e os especialistas também falam sobre isso, inclusive eu perguntei uma vez para a pediatra do TEL se a gente estava, na verdade, tendo nome para as coisas, hoje se entendendo mais o que é autismo, o que é TDAH, ou se realmente temos mais crianças nascendo com diagnósticos. E a resposta que ela me trouxe foi, Bruna, as duas coisas. Hoje a gente está dando nome aos bois, que nem se diz, mas ao mesmo tempo estão nascendo crianças com mais intercorrências e diagnósticos. Então, falando de inclusão, como uma mãe de uma criança atípica sente e pede e espera que essa inclusão seja feita, não só por uma escola, por uma pracinha que vai ter algum equipamento, enfim, mas pelas pessoas em geral, pelas pessoas da família, como eu, né, como nós aqui, pelas pessoas na rua, quando tu tá passeando com o teu filho. O que para ti é inclusão, a inclusão ideal? Eu acho que é começar por esse olhar na rua, sabe? Porque às vezes eu tô passeando com ele e, obviamente, é uma imagem diferente do que a gente vê da maioria das crianças. É uma criança que tá numa cadeira de rodas, é uma criança que tem uma máscara no nariz, né? Que usa para poder respirar, é uma criança que às vezes está com a bomba de infusão porque ele se alimenta, né? Através do estômago, direto. Então, é uma imagem diferente, mas não precisa ser um olhar de pena, porque, né, ele não é digno de pena, né? Então, assim, ele tem as capacidades dele, ele tem algumas limitações, ou talvez tantas, mas ele é uma criança, né? Ele é uma criança que tá ali, que quer, né, descobrir o mundo, né? Inclusive, ele adora passear, ele gosta de ir no shopping, ele gosta de ir na praça, ele adora estar na rua, né? Mas, às vezes, o olhar das pessoas, né, é esse olhar de certo preconceito ou de pena, né? Ai, coitadinho, o que ele tem? Ai, coitadinho, ele não faz tal coisa. Não é coitadinho, né? Ele é diferente, mas e aí? Sim. Né? Todos nós somos diferentes, Exato. né? De alguma certa forma, né? Então, acho que a gente precisa começar a mudar em relação a isso. Uma frase o que eu ouvi o ser diferente é normal, né? Que eu acho que a gente tem que naturalizar isso também. Ainda mais, quase que um letramento, né? Um novo letramento nosso. Ainda mais se a gente está tendo isso, né? Esse aumento de diagnósticos e mesmo esse nome para as coisas. Que eu acho que isso, a medicina, graças a Deus, entre tudo que ela nos possibilitou, foi isso também, né? Não só a medicina, como a psicologia, os neurologistas, de nos fazer atentar e tratar essa pessoa com o que ela precisa, dando esse suporte, mas a incluindo e não a afastando por causa do diagnóstico que ela tem, né? Sim. E a gente ouve falar muito ainda, né, dessa questão do preconceito, desse afastamento, e começa pelas escolas, na verdade. Sim. Que a maioria não está preparada, na verdade, para conseguir dar suporte para essa criança que precisa de um cuidado, uma atenção especial. É verdade. Lê, que alegria foi conversar contigo. Amei, a gente já está encerrando aí nos minutinhos finais. Talvez tu não queira, porque tu já falou tudo. E no início a gente falou, né? Se tu quiser dar algum recado lá para essa câmera, tu estava meio encabulada. Mas tem alguma coisa que a gente não falou? Algum recado, alguma mensagem final que tu quer deixar? Final de ano, dezembro, que tu queira falar para as mães típicas, para as mães atípicas, para a sociedade? Tem algum recado, alguma coisa a mais que tu queira dizer? Na verdade, eu acho que não. Não? Eu acho falou que tudo? eu falei tudo. Que ótimo. Eu E falou super bem, viu? Eu amei. Foi demais. Tentando, né? Sim. Assim, eu sempre fui muito tímida, né? Mas eu acho que a campanha em relação à medicação do Mateus me ajudou muito a poder me soltar um pouco mais e poder conversar um pouco mais, Sim, assim, né? Demais. Tentar ser um pouco mais natural possível, né? Nesses momentos, assim. Ótimo. Lê, deixa o Instagram da tua marca para o pessoal acompanhar, né? A gente agora até vai colocar nesse momento algumas imagens para quem está nos acompanhando no YouTube poder ver os teus produtos. Infelizmente o cheiro eles não podem sentir agora, infelizmente, porque é maravilhoso, mas para o pessoal ver esse trabalho lindo, delicado, artesanal, que eu acho que cada vez mais tem se valorizado isso, né? Eu vejo isso, esse movimento da valorização do artesanal nas roupas, por exemplo. A gente tá tendo muito isso, quer dizer, um sabonete que foi feito pela mão de uma pessoa, quer dizer, ela colocou
pouco ali o conhecimento técnico, o carinho, o amor. Então é muito bom, é todo um significado diferente você comprar algo artesanal, da mesma forma você presentear a pessoa com algo artesanal também, quer dizer, fui lá e pensei nesse cheiro pra ti, então dezembro tá chegando, deixa a marca, deixa o Instagram da marca, que a equipe vai colocar aqui também, e deixa o Instagram do Teteu, que bombou na campanha Juntos pelo Teteu, que foi aquela arrecadação pro medicamento. Para quem quer conhecer esse gostoso, lindo, deixa também o Instagram dele aqui para o pessoal poder acompanhar a rotina dele, né? Porque ele é blogueiro, né, gente? Ele é muito blogueiro. A Lê tá sempre postando ele lá também. Deixa aí para nós, Lê. Então, a minha marca é @Letícia Aromas Artesanais. E o arroba do Instagram, do Mateu, é o @Juntos pelo Teteu, né? Atualmente, na verdade, ele tá um pouco mais off, assim, né? Justamente porque eu tô me dedicando às outras coisas, né? Sim. Então, o blogueiro passou um pouquinho, né, a ficar um pouco mais em off, assim. Mas, né, sempre na medida do possível eu vou postando alguma coisa de evolução, porque as pessoas que acompanharam a campanha, elas querem saber como é que ele tá, como é que tá se desenvolvendo, enfim. Então, né, alguma coisa dá para acompanhar ali, sim, né? Sim, querido. Dele. E ele é muito fofo. Ele é demais. Cada dia é um bebezão, literalmente, gente. Ele tem a idade do Theo, eu fico apavorada. Ele é muito grandão. Fofinho, ele é muito gostoso. Uhum. Ele é um lindo. Prima, obrigada, viu? Eu que agradeço A gente o já convite. tinha conversado em outros momentos aí, também em outros programas e tudo mais, mas esse papo aqui foi ainda mais especial. Obrigada por ter vindo, por ter aberto teu coração, né? Por ter te vulnerabilizado também, que eu acho que é tão importante isso, né? Não ter ficado com receio de falar, de responder as minhas perguntas. Algumas deve ter sido pela milésima vez, porque a Lê também já deu muitas entrevistas na época da campanha, mas eu acredito que sempre vai ter alguém que vai ouvir a mensagem pela primeira vez e vai ser impactado, né? A mensagem pode ser a mesma, mas o impacto que ela causa pode ser diferente. Então, obrigada, Lê, de coração. Obrigada por ter topado vir aqui, viu? Adorei falar contigo. Gente, o Duocast tá terminando. Quero lembrar de novo de agradecer os nossos patrocinadores. Clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica no Rio Grande do Sul. E também o Spa Bia Leite, também é referência em massoterapia clínica, relaxante, terapêutica e pós-operatório, viu? Então, se você tá pesquisando, tá procurando um bom profissional para fazer a sua tão sonhada cirurgia plástica, Dr. Marcelo Tondim. E depois você vai precisar de muita drenagem, viu? Para o resultado ficar perfeito. Spa Bia Leite, os nossos patrocinadores excelentes no que fazem, então também tá aí a marca, o arroba deles para você seguir e acompanhar. Gostou desse bate-papo? Então não sai sem curtir. Se você tá no Spotify, já compartilha com outras mulheres, com outras mães. Passa esse conteúdo adiante, faz essa mensagem chegar mais longe, né? Não é um episódio só, é mais que um episódio, é uma mensagem, né? A gente tem um propósito aqui de carregar uma mensagem, então nos ajuda, faz com que ela chegue ainda mais longe. Se você tá no YouTube também, coloca ali o curtir, dá o teu joinha, dá o teu like, comenta, diz o que tu achou. A gente vai adorar ter o teu comentário também. E não esquece de compartilhar e seguir o Duocast nas redes sociais. Combinado? Então tá, um beijo grande pra vocês. De novo, Lê, obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo pra você que acompanhou a gente e até o próximo episódio de Duocast. Tchau, tchau.